No episódio de hoje, eu recebo a jornalista, escritora, influenciadora de mulheres acima de 40, de 50, mulheres em geral. Ela tem um olhar autêntico, cheio de bom humor. Ela ensina que na maturidade, a gente tem que se reinventar, tem que buscar ter mais liberdade, abraçar o autoconhecimento. E em vez de seguir padrões, ela gosta de inspirar as pessoas a se empoderarem, abraçar principalmente cada fase que vem por aí com leveza e confiança. Hoje eu recebo Mara Ferraz. Muito obrigada, Mara. Ai, que apresentação mais linda. Depois obrigada. eu posso levar para casa, curtir 1 milhão de vezes nesse Pode Chegar. É um prazer estar aqui com você, amiga. Ai, Mara, que bom. Te admiro muito. Obrigada. Te acho uma mulher poderosa. Obrigada mesmo. Em todos os sentidos. Indo, vindo, dentro. A tua história, dentro do jornalismo, dentro do esporte. Dá muito orgulho. Obrigada. Eu fui no teu podcast, né? Você foi no Pode Mais na primeira temporada, primeira temporada, que você estava ainda com o Felipe Campos. Felipe Campos. Verdade, lá na produtora do Elinho Silliman. Beijo, Elinho. E o que me chamou atenção para te convidar para vir para cá, é o teu olhar em relação a tudo. Porque a Mara é uma excelente escritora. Os textos da Mara, às vezes eu tenho a impressão, Mara, que você, independentemente de ser mulher, às vezes a mulher ela não presta atenção tanto quanto você aprofunda o seu olhar. Às vezes eu tenho certeza que você conhece a essência feminina. Você conhece, você sente, você sabe o que é. Você sente isso. Para você, o que é a essência feminina? A essência feminina é a gente buscar cada dia mais a nossa liberdade, sabe? E não falo dessa liberdade de não estar preso, né? Porque tudo que não fica preso em alguma coisa cai. A gente tem que ter essa questão dos valores muito estabelecidas. Mas é você ir descobrindo a tua liberdade. Onde é que você quer ir? O que é que você quer sentir? Com quem você quer andar? Por que você quer fazer essa coisa? Por que você está sentindo aquela outra? É um contexto geral. É um contexto. Você sabe que tem uma frase do Rubem Alves que eu adoro o Rubem Alves, sou fã. E então ele diz assim que as palavras, elas existem para que a gente torne o mundo melhor. Então, quando você sabe usar essas palavras, se você usar as palavras para enxergar o mundo melhor, você está no teu melhor momento, você está ganhando. E eu acho que tem muito a ver com isso. As nossas sensações, a gente tem que ter a sensação de que ou a gente está ganhando ou a gente está aprendendo. Essa profundidade tua, sobre tudo, esse olhar, isso foi sempre ou teve um divisor de águas aí para você começar a estudar, a se conhecer e a prestar atenção na mulher, como você faz? Eu perdi uma irmã num acidente de carro, eu tinha 15 anos. E eu vi todo aquele sofrimento dos meus pais e da minha nona, que morava com a gente. Foi um acidente em 1987, isso. Única irmã? Única irmã. Então, uma morte precoce. Quando você sai de casa e não volta, é muito complicado, né? E eu vi o quanto meus pais ali, claro, né? Minha mãe, meu pai, a família inteira. Foi um sofrimento muito grande. E eu estava no carro, né? Você estava no carro com ela? Estava no carro com ela. Então, todo mundo ali se machucou muito, mas ela morreu no caminho para o hospital, no meu colo. Mara, que horror. Quando eu falo dessa história, eu não conto muito, não falo muito sobre isso, não porque lembrar disso me traga uma dor e me faça sofrer, não. A gente, com o passar do tempo, a gente aprende a falar das coisas que doem, né? Mas foi aí que eu entendi o valor da vida, da família, a minha função em casa, enquanto filha. Foi aí que eu me dediquei a me distrair com as minhas coisas, porque você imagina, cada vez que eu falava para minha mãe que eu queria sair de casa, minha mãe ficava em pânico. Com certeza, né? Perder 2 filhas, não. Então, eu pude me dedicar à leitura, eu pude me dedicar às referências de moda. Eu sempre gostei muito disso, então eu comprava muita revista, eu olhava
eu fiz um mundo ali para ficar Você mais foi se confortável, alimentando de tudo isso. para ficar mais confortável para mim. Uhum. E também para conseguir apoiar os meus pais naquele momento, a minha avó, era o momento da família ficar unida, né? E eu tinha que tornar os dias em casa também melhores, mais felizes, né? Eu acho que quando você aprende, Silvia, o quanto viver é bom e o quanto perder as pessoas que a gente ama é difícil, já vem uma gratidão tão grande Já é um olhar diferente para a vida, né? que não tem como você não olhar para o outro ou para um livro, ou escutar uma música e não querer entender o que tem por trás daquela história. E esse sentimento fez você começar a escrever? A escrita te ajudou? Muito. Faz bem, né? Escrever, né? Eu comecei a escrever exatamente nessa época. Então, as minhas redações elas já eram diferentes na escola. E da alma, né? Eu Eu já- sinto. Eu já tinha uma necessidade e de acolher o outro. Porque esse é o grande barato da minha vida, e eu já entendi isso. Eu gosto muito de amar o outro, de acolher o outro, de trazer o outro para perto. Se não quiser, é uma escolha, tudo bem. Uhum. Mas, num primeiro momento, eu gosto disso, de trazer. Eu sempre gostei de elogiar. Eu sempre validei as mulheres. Eu De nunca, você só vem coisa boa. eu nunca É. fui, eu nunca fui do lado do puxar o tapete, de ficar insegura. De fazer uma fofoca. Não, porque, né, a gente... Nunca vi a Mara falar de alguém. Olha, você viu aquela fulana Não. fazendo? Porque é coisa às vezes de mulher, né? Sim. Até no mesmo grupo, a gente Sim. fala até uma crítica, às vezes até sem querer. É. Mas não, você só tem palavras boas. Eu gosto, porque eu acho que é essa coisa. Se você usar bem as palavras, você vai enxergar o mundo de um jeito melhor. E você vai fazer o outro enxergar também. Né? É claro que, meu Deus, eu tenho 1 milhão de defeitos e talvez 2 ou 3 qualidades se a gente procurar com range de aumento. Mas eu sei que para viver melhor, eu preciso também enxergar o mundo, as pessoas de um jeito melhor. Isso é um exercício diário? É um exercício, claro, porque tem hora que, né, assim, você deve ter passado também muito por isso. Sim, A beleza, ela incomoda, né? verdade. E num primeiro momento é a beleza que chega. Então, eu já tive 20, eu já tive 30, eu já tive 40, hoje aos 54, eu consigo entender o que é a beleza e o que é belo, o que é ser interessante, o que é... Eu equilibro mais as coisas dentro de mim. Mas é claro que eu tive uma fase de querer me sentir sensual. Então, daí, de repente, você chega, né? Loira, magra, uma roupa curta, uma roupa decotada. Você já uma teve essa coisa... fase? Já Entendi. tive essa fase e Mas fui feliz com essa fase Sim, também. ué. Não tem problema nenhum. Mas em relação quando você diz que a beleza muitas vezes chega primeiro, eu também concordo. Isso de alguma forma atrapalhou sua carreira como jornalista? Eu acho que isso... Ou ajudou? Eu acho que em alguns momentos atrapalhou trabalho em geral. É. Porque você Mais tem fechou que do que abriu provar... portas. Não, sempre abre porta, mas daí Tá. você tem que provar para o grupo que você é Sim. inteligente. Você tem que provar mais, Você né? tem que provar que você não está ali só pela tua figura, né? Pelo que você representa. Você está ali porque você tem algo para oferecer que compõe essa beleza. Porque o dom, a beleza, ela é entregue, É. né? E eu consigo entender que quem não tem e persegue, vai perseguir o outro que tem. É né? verdade. Então é por isso que a gente tem que olhar para as mulheres sempre com muito carinho, porque às vezes a mulher é linda, mas não se acha bonita. Uhum. Aí a maioria. A gente está sempre vendo defeito na gente. Às vezes a mulher, assim, ela é interessantíssima e ela não consegue valorizar o que ela tem de interessante, que é o olhar, o sorriso, o jeito de andar, o jeito de se vestir, o jeito de interpretar as coisas que ela ouve, né? A risada. A mulher enfeita o mundo o tempo todo, não importa qual seja o formato de corpo e cor de pele. Não, a mulher tem essa... Mas você acha que as mulheres estão perdendo essa essência? Eu acho que se a gente... Porque às vezes parece, para mim, que parece que está tudo um pouco banalizado em relação à própria mulher. Às vezes parece que a gente perdeu o nosso lugar, né? Quando você fala assim, fala, puxa, será que todas as mulheres pensam assim? Nem tanto. Você sabe que aquele livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, eu não sou uma feminista, mas eu sou uma feminina, né? Que, resumindo assim, é um grande incentivo a que
a busca da liberdade intelectual, financeira, Sim, econômica, muito sexual, importante. né? E também tem a questão de você olhar para a mulher e saber para onde ela está indo. Se ela tiver condições minimamente intelectuais, se ela tiver um apoio familiar, se ela estiver sendo criada baseada em valores, tal, a possibilidade dela se transformar em alguém que ela ame ser, mas quando falta família, falta limite, falta Uhum. conhecimento, Falta falta oportunidade, muitas vezes. oportunidade, faltam os valores. Daí eu acho que acontece muito isso que você está falando. Para onde vai isso, né? Uhum. Então é só a gente colocar uma roupa, é só você dar um glow no rosto e você vai sair ganhando o mundo. O tempo passa, né, Hoje não é bem Silvia? assim, não. O tempo É. passa muito rápido e, de repente, aquela figura dos 20, quando você se dá conta, foram aí 20 Nem me, anos, nem me fala. né? As coisas passam. Nem me fala. Agora, eu acho que ainda a sociedade é muito cruel com a mulher. E você sabe que você fala muito do empoderamento, né? Eu teve um corte aí que eu fiz falando da minha vida, de ser uma pessoa livre. Já casei, já separei, então eu tenho aí uma vida mais livre. E passou uma coisa empoderada. Ok. Aí num outro corte eu falei sobre o amor. Aí teve uma pessoa que falou assim: ué, você tá falando de amor? Você não é empoderada? Você acha que as pessoas estão confundindo? Porque eu acho que uma mulher empoderada é aquela que cuida da própria vida. É. Você acha que as pessoas estão confundindo isso? Ou a gente não está sabendo o que é o empoderado, o que é a mulher feminina? Peraí, empoderada não pode amar, não pode ter uma vida, vamos dizer, normal, ter alguém. Tá uma certa confusão. Essa história de empoderamento eu também acho muito perigosa, porque assim, você não consegue emprestar poder para quem não sente que tem, né? É impossível você fazer isso. É impossível virar para você e falar, você é poderosa, sem você saber e se sentir poderosa. Sem eu ter certeza que eu sou. Sem você enxergar esse poder em você. E pode Uhum. ser um poder intelectual, pode ser um poder econômico, pode ser um poder físico. Você tem que enxergar esse poder. Se você não enxergar, eu não consigo te emprestar. Não consigo fazer você enxergar. Daí, quando a gente fala em relação ao outro, amor é amor. Os poderosos amam, as pessoas menos poderosas amam, as pessoas precisam da troca, do amor. Uhum. O lugar onde a gente coloca o amor é que vai fazer a diferença. Quando você fala naquele corte que você é uma mulher independente financeiramente, que você mora muito bem e Uhum. que você só não quer dar passo para trás. Você só E que não quem quer, chegar tem que acrescentar. Que você é só assim, não né? quer, de repente, poder sentar num bom restaurante e comer o que você quiser e ter que pagar essa conta para o outro, porque você vai estar dando passo para trás, uma vez que você poderia ter alguém que vai te proporcionar isso. Eu não acho isso errado, Uhum. né? E entre o certo e o errado, É um tem, patamar que você chega, né? não, e tem que a visão do outro, de quem de repente não pode proporcionar, vai pensar assim: ai, olha aí, mas é isso. É. Aos 54 anos, hoje eu também não, né, não quero pagar conta Mas eu tive mais de críticas de mulher do que de homem. ninguém, mas é porque eu acho que as É mulheres incrível. estão perdendo tempo em querer julgar muito a outra, criticar muito a outra, ao invés de validar pelo que a outra está falando. Se não é o seu pensamento, não tem problema, não desvalide, não diminua a outra mulher, porque a gente não vê homem fazendo isso com homem. Não, de A jeito gente tem que nenhum. parar com essa guerra Uhum. de querer diminuir, querer criticar, querer achar um lugar também dentro da internet, dessa selva, para você colocar ali um comentário que não vai somar em absolutamente nada, que não vai deixar o mundo de ninguém mais bonito, que ninguém vai te enxergar também, minha querida, porque essa é a tua opinião, né? Silvia Vinhas e você que não existe, não dá para querer fazer. Então, primeiro que assim, não concordou, ninguém precisa de saber o que você acha sobre isso. Não curte, não comenta.
sai de cena, Tem assim com você, né? nos seus comentários, nos seus posts? Eu Você, tenho um você anda pouco. falando muito agora sobre Menopausa. menopausa, acompanhando aí. As mulheres, elas são receptivas, você tá tendo mais crítica? Não, elas são muito receptivas. Porque você está de alguma forma ajudando, né? Acho que no meu caso eu fico criando polêmica aí, porque tem mulher que realmente não quer ultrapassar essa fase. Mas no seu caso. Mas precisa, né? É uma coisa que a gente precisa Então, conversar, porque assim, a mulher, ela tem que entender que o lugar que ela ocupa é muito importante, qualquer lugar. Certo? né? O lugar que ela ocupa é muito importante. É. Aonde ela estiver, ela tem uma importância fundamental, gente, porque só uma mulher para dar à luz a um ser humano, assim, já nasceu muito iluminado, já nasceu muito É. abençoada, né? Veja como uma mulher coloca uma mesa, como ela acolhe um filho, como ela conversa com o marido, assim, já tem. Então, qualquer lugar que uma mulher esteja, ela tem que sentir essa luz. Daí ela não pode criticar outra que vive uma vida diferente da dela. A gente só pode falar quando a gente tem um lugar, assim, eu detesto esse negócio do lugar de fala, mas é isso. Quando você está ali naquela pele, porque você viveu uma coisa parecida. Ninguém gosta de dar passo para trás. E cada pessoa tem uma experiência, né? Por exemplo, você desde moça já teve aí uma experiência traumática de perder pessoas, depois você perdeu, a gente vai falar sobre isso, você ficou viúva muito cedo. Então, não dá para julgar a tua vida. Eu também tive que fazer um monte de coisa e ficar sozinha por conta da minha profissão. Então é difícil, né? Eu acho que quando você fala empoderada é porque você chegou em algum lugar e passou por um monte de coisa. Você ficou viúva muito cedo. Deu medo você sozinha com 2 filhos? Meu Deus, eu achei. Primeiro que, meu Deus, né? Eu casei com 18 anos e fiquei viúva com 44. Quando o Vinícius morreu, eu não sabia continuar. Eu não tinha noção do que estava por vir, porque eu não tinha vontade de sair da minha cama, Uhum. né? Era aquela dor de falar, nossa, foi um pedaço de mim, né? E daí a responsabilidade, 2 filhos adolescentes, né? Que viram o pai morrer dentro do carro. Ele Nossa, passou mal. foi tudo Pois assim trágico. Tua foi. irmã, você estava perto, do seu marido também. Estava dirigindo, ele Meu passou mal em Deus. casa, ele teve um Muita câncer. terapia, não? Ele teve, sim, uma vida inteira. Ele teve um câncer muito agressivo, descobriu já no momento que não tinha mais o que fazer. Apesar da gente ter tratado com médicos maravilhosos, tudo só deu uma melhorada, porque assim, ele descobriu em 2 meses e 20 dias, ele morreu. Nossa, Mara. Ele passou mal em casa, a gente estava em Piracicaba. Ele passou mal em casa, coloquei dentro do carro, os meninos entraram no carro, ele teve uma convulsão e uma parada cardíaca. Então, Quer assim, dizer que seus filhos viram o pai morrer. sim, Nossa. estavam ali segurando o pai e tal. E daí você Meu começa Deus. a pensar que eu estive junto com a minha irmã até o último sopro de vida dela. Eu estive junto com o Vinícius até o último sopro de vida. Os meninos estiveram, isso é um tremendo de um privilégio. Tudo é como você vai enxergar. Né? Então, é um tremendo de um privilégio você poder estar com as pessoas que você ama até o último Isso, momento. você trabalhou muito para chegar nisso, né? Eu acho que eu trabalhei lá atrás, Uhum. em entender, né, o quanto você está sendo escolhido naquele momento para abraçar essa dor. E depois nós nos unimos ainda mais. Com certeza. E eu tinha muito medo de como ia ser cuidar, formar, porque uma coisa é, mãe, eu vou dormir na casa do meu amigo. Que amigo? Eu levo, eu vou buscar, eu vou ligar para saber como você tá. A outra coisa é, mãe, eu vou dormir na casa do meu amigo. Tem tudo isso, mas você não tem como você perguntar, o que você acha dele dormir na casa do amigo? Você acha bom, acha ruim? Não tem, a responsabilidade é toda Totalmente sua. né? E por outro lado, eu fiquei viúva, então assim, também todos os finais de semana eram meus, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais. Um outro tipo de liberdade. Sabe, é muito bom quando você tem os seus filhos para você, não tem que dividir com ninguém. Tem né? um outro lado, é verdade. A família do Vinícius continua sendo minha família. Inclusive, quando eu casei com o João, o nosso primeiro Natal foi em Londrina, junto com a família do Vinícius, depois de casados, porque eles são a minha família. Então, tem muito amor envolvido, né? Por mais que eu tivesse medo, eu tinha uma fé, apoio, fé, né? Eu tinha muito amor ali para alimentar, porque os filhos precisam sentir essa segurança. Sim. Né? E eu tinha meu trabalho, eu tinha uma vida. Já era jornalista? Sim, eu já tinha uma revista que acho que para 15, 16 cidades do interior. Tinha uma editora em Piracicaba. Então,
eu tinha que movimentar minha vida. Eu precisava me mexer, eu não podia ficar ali. Claro, o luto caminha com você. Eu tenho Sim. saudade até hoje, Não é uma dor que fica lá. Eu falo que né? as nossas dores, a gente vai colocando em caixas. E elas vão amenizando, vão amenizando. Depois você consegue falar sobre ela, mas ela tá ali, guardadinha. E a Mara, ela comentou depois que eu casei com o João, a Mara é casada com o apresentador João Kleber, que eu conheço o João lá para trás, né? Amigo de muito tempo. Mas você, em algum momento, você decidiu se reabrir para o amor. Isso é uma decisão? É uma decisão. É uma decisão importante. E você também tem que atrair isso para sua vida, né? Não dá para Agora a Mara vai você. dar dica. Você Como atrair? sabe, você sabe Eu disso. não sei nada. Sabe sim. Não dá para você falar, eu quero um amor, se você não prepara o terreno para esse amor chegar. Você se preparou Eu me preparei muito, Ah, é? muito. para o amor? Eu me preparei para o amor. Imagina, né? Eu precisava me livrar de qualquer tipo de comparação. Precisava me abrir complicado para isso. novas conversas, né? E você precisa se abrir por inteiro. Né? Não é só você falar assim, eu quero conhecer. Você tem que ir preparando a sua cabeça para tudo que vem junto com esse eu quero conhecer, que é começar uma nova história. Então, você vai ter, né, momentos que você vai falar, nossa, que delícia. E tem momentos que você vai falar, puxa, mas eu não estava preparada para conhecer esse defeito, essa Você foi se limitação. conhecendo e conhecendo as coisas aos poucos. É tudo diferente. E daí eu comecei a fazer essa coisa de atrair. Então, por exemplo, deixei um pedaço do meu armário, até foi uma dica de uma amiga. Ela falou, você tem que deixar aqui um pedaço do armário sem Para esperar? pra esperar. Daí ela foi arrumar meu closet, ela Sério? falou assim, aqui é o lugar que a gente tá esperando. Olha isso. Daí ela falou, como é que você estaciona o carro, né, na garagem? Eu falei, não, eu ocupo 2 vagas, assim. Daí ela falou, não, Não acredito. você vai estacionar o carro e vai deixar do lado vaga a dele. vaga desse amor. Olha, preparando Vai tudo. comprar as coisas, comprou um enfeite que você gosta, compra 2. Mara, Tô falando sério. Ela foi me ensinando eu fui adaptando esse pensamento para tudo, sabe? Daí depois eu escrevi uma carta para Deus, né? Daí eu falei, olha, eu tô bem na fase. Eu tinha saído com os meninos, a gente ia ao shopping. Daí eu vi um sapato. E o João Felipe, um deles, falou, mãe, compre esse sapato que é muito lindo. Eu falei, mas é um sapato de noiva. Pois é, mãe, então compra. Que é para você usar quando você for casar de novo. olha Eu guardei isso. esse sapato, sei lá, por 3 anos. Na caixa. Eu casei com ele. Que incrível. Então, assim, Mas isso é uma coisa você muito tem, bacana. E quando eu falo de carta para Deus, é com riqueza de detalhes, sabe? E eu escrevi lá, eu quero um homem que trabalhe com legal. comunicação, porque o Vinícius era cirurgião cardíaco. Eram mundos completamente Olha, diferentes. que Né? legal, E né? eu precisava de alguém que entendesse desse universo, né, da comunicação, que suportasse também, né? Para entender a nossa vida também, né? Você tem razão. E daí eu pedi, eu falei, queria que fosse grisalho, porque eu sempre gostei de homem mais velho. Olha só, dica, hein? Dica da Mara Ferraz Eu vou aqui falar pra pra gente, vocês, que casou tem com que o ser João Kleber. rica em detalhes. O humor, né? Eu quero um cara bem-humorado, que goste de Olha sair. só. Que E você goste de guardou essa passear. carta em algum lugar? Eu guardei, Ah, daí escrevi sobre o que eu queria para os meus filhos, para os meus pais. muito bom, muito É. bom. Você sabe que quando eu trabalhava na Band, e aí eu ficava o domingo todo, né? Então, na época, a gente recebia os jornais. E eu lembro, na época do show do esporte, e eu lembro que tinha uma oferta de apartamentos, tal, que antigamente vinha no Estadão, as plantas. E aí tinha lá, tantos metros, tantos, e aí eu escolhi o que eu gostava. Todo domingo eu ficava decorando aquele apartamento. Aqui vai ser o quarto da minha filha, aqui vai ser o sofá. Todo domingo eu decorava naquela planta. Eu comprei aquele apartamento. É isso. Olha que incrível. É isso. É que a gente tem que começar já a pensar exatamente. É muito doido isso, você hein? pode ver que, na grande maioria das vezes, a gente não lembra de fazer isso porque a gente tem até um pouco de preguiça mental de usar a energia para fazer. Né? Mas é para De chamar, né? parar, Legal. E eu falo que isso é real e que acontece porque aconteceu comigo. Né? Muito bacana. Eu também tive essa projeção de cocriação de casa, por exemplo. Eu imaginava que eu ia construir uma casa num gramado muito verde,
Eu imaginava como ia ser essa casa, tudo integrado, pé direito alto, e eu construí essa casa. Olha que lindo, Né? Mara. Então, a gente precisa usar a nossa cabeça para construir Projetar sonhos, mesmo. para olhar lá na frente, para acreditar, porque todo dia vai vir um desafio, todo dia a vida vai te dizer que você não pode alguma coisa, que alguma coisa não vai acontecer. Você vai acordar de manhã e o teu sono vai falar, dorme mais 5 minutos, não vá para academia, come esse doce, se você tiver de dieta, faça. A cabeça fica o tempo, é a resistência, né? Nos testando. Então, por que não abrir a cabeça para uma possibilidade que realmente você deseja? É isso aí. Né? Olha o que você fez com a casa. É incrível, com o até tinha apartamento. esquecido isso. Agora, em relação, então, a desafios, você considera que você teve mais desafios na vida pessoal ou profissional? Nas Pessoal, né? duas, nas Não sei, duas. difícil. Teve na profissional também? Você como Sim, jornalista? Sim, tive muitos desafios dentro Qual foi, assim, da... algum que você lembre? Que muitas vezes a gente tem pontos na vida, na carreira da gente, que são aquela virada de chave, né? Agora, você, assim como você projetou a tua vida pessoal, você estava falando do amor, você fez isso com a sua carreira também? Tem algum lugar que você quer chegar? Eu fiz. Olha, lá atrás, eu queria muito apresentar jornal. Tá. Eu fui trabalhar na TV Globo Noroeste Paulista, que hoje a TV tem, em São José do Rio Preto. Que foi onde eu morei por algum tempo, dos 15 aos 26 anos. E eu estava num momento muito bom lá dentro, com possibilidades de projeção, teste para previsão do tempo. E o Olha. Vinícius passa na residência em Coimbra. Ah, Portugal! E daí eu nunca vou esquecer disso, ele falou assim para mim, eu tenho uma coisa muito boa para te contar. E eu falei, eu também tenho. Ai, meu Deus! Daí eu falei, então conta você antes. Ele falou, a gente vai embora para Coimbra, vou fazer residência na Universidade de Coimbra, uma situação igualzinha. no hospital Meu tal. Deus. E daí ele falou, e você? Daí eu falei, Ai, né? Mara! Não, nem vou contar, não tem mais importância nenhuma, vambora tal. Porque Você estava pronta para assumir eu tava um novo pronta momento na Globo. pra ir para São Paulo. E daí eu fico pensando que se eu tivesse ido, de repente, João Pedro e João Felipe não existiriam. Porque eles nasceram em Portugal? Eu não teria casado, não. Nasceram depois quando eu voltei para o Brasil. Mas entende, você faz uma história diferente, meio que efeito borboleta, Sim. né? Então eu poderia ter, sei lá, tido muito sucesso na minha carreira, mas daí eu não teria, talvez, casado com o Vinícius, tido os meus filhos com ele. Então, quando eu penso entre o amor e a profissão, e nisso eu sou muito tranquila, em primeiro lugar sempre vai estar o amor. Porque Se você realmente tem um amor, o amor é... o trabalho, você encaixa na tua vida, com o tempo, você sempre vai ter sucesso se você tiver uma alma bem-sucedida. Não tem como você não ter sucesso se você já não tem essa... Mas ali você abriu mão do seu sonho. Abri mão do meu sonho, mas construí outros. Né? Fui mãe, que era um sonho. Ter João Pedro e João Felipe, que já tinham até nome, muito antes de eu ter... Botava almofada na barriga para ver como... Mara! Então... Você é muito espiritualizada, não é? Eu construí outros sonhos. Eu aprendi a ser. Aprendeu. Eu Tem aprendi uma conexão diferente aí, né? Agora, você tem uma palestra chamada Segundo Sol. Me chamou a atenção esse nome. Por que Segundo Sol? Porque eu acho que a menopausa é a nossa... Tá falando de menopausa? Tá. É a nossa segunda oportunidade de realização. Até a gente parar de ovular, não menstruar mais, não ter alguns sintomas, não sentir a pele meio que derreter, não faltar o colágeno. A gente busca uma coisa que a gente nem sabe o que é. Tudo que nós buscamos é para entender a felicidade. Eu vou ser mais feliz se eu conseguir esse trabalho, eu vou ser mais feliz se eu tiver essa oportunidade, esse aumento, eu vou ser mais feliz quando eu construir essa casa, quando eu comprar, vou ser mais feliz depois que eu fizer essa viagem, vou ser mais feliz quando meu marido parar de fazer tal coisa, vou ser mais feliz... Sempre a gente está nessa busca, né? Quando a menopausa chega, tem algumas coisas que você não vai fazer mais. E acabou, querida. E tem que aceitar, É sobre isso. E é a partir daqui que você tem o seu segundo sol.
Vamos buscar o que realmente tem valor, o que realmente tem importância? E tem muita mulher precisando, né? Muita, porque assim, Dessa é palavra. muito raro uma mulher que não tem os sintomas da Não, menopausa. mas assim, você fazer uma palestra direcionada para isso. É. As mulheres, elas precisam... Porque quanto mais a gente falar, mais informação a gente tem, mais brando passa. Porque as pessoas se comunicam. Ah, você também? Eu também? Então tá bom. E não são só os sintomas, né? A nossa aparência vai mudando, a nossa pele muda, a textura da nossa pele muda. De repente, você fala assim, nossa, aquilo lá me dava tanto prazer de fazer, eu tinha tanta felicidade quando eu fazia aquilo, agora eu não... Porque você mudou. E é uma mudança que pode ser muito positiva, porque fruta madura é doce. A gente tem que entender o segundo sol, essa segunda fase da vida, que pode, muita gente entra na menopausa de forma precoce. Mas esse marco, 48, 49, 50, 50 a mais, 60 a mais, a gente tem que adoçar a nossa vida e adoçar a vida do outro também, trazer afeto para a nossa rotina. A rotina de ninguém é fácil, né? A gente vai envelhecendo, amadurecendo, a rotina às vezes pode ficar até mais desafiadora, porque você já não tem aquele gás, aquela energia. Mas ela tem que ter afeto. O nosso amadurecimento ele tem que estar pautado numa doçura, para que as pessoas queiram ficar perto da gente, para que o amor venha nos encontrar, para que a gente tenha qualidade, né, nos relacionamentos. Aqui com o menino, a Yara, que estão cuidando do som. A gente precisa dessa qualidade. A gente não pode pensar em amadurecer para chatear os outros, chatear a nossa vida, cobrar coisas que, se não aconteceram, algumas coisas que não aconteceram até agora não vão mais acontecer. Muda de sonho, muda de número, Boa. né? Muda de lugar. Muda de sonho, muda de número. Precisa de ação. O envelhecimento te afeta no sentido de sofrimento? Porque às vezes a gente olha no espelho e fala, ai, ai, ai. Eu vou lá e conserto, mais né? tempo. Quando me afeta, eu vou lá e conserto. É? Eu ligo para Camila Caetano, minha dermato. O ano passado eu fiz um lifting que chama Deep Plane com o Dr. Matheus Masson. Eu cuido muito de textura de pele todos os dias. Eu tomo colágeno, tomo suplemento. Você eu se passo cuida. creme, eu me verdade, cuido, verdade. né? É isso, faz Atividade parte. física, alimentação. Então, assim, né? O João é um cara que se cuida muito. Eu busco. Se eu não estou feliz, eu vou buscar ficar feliz. E Né? dizem que o amor é para as pessoas maduras. Você concorda? Eu acho que quando a gente amadurece, Silvia, a gente olha para o amor de uma forma diferente. Não tem mais os apontamentos, não tem mais eu quero que você seja assim. Quando você já aceita mais? Chega nessa fase, você presta mais atenção no que o outro faz você sentir. O beijo é bom, a transa é boa, o carinho é bom, ele te trata bem, ele te respeita. É um cara que te coloca no seu devido lugar, ou seja, em primeiro lugar. É um cara... Sim, a forma como ele fala, como ele come, o que ele faz, aquilo que eventualmente pode te chatear, não é o que tem valor. É como ele te faz sentir a vida que tem valor. Uhum. O amadurecimento, eu acho que ele traz esse olhar para o outro. Gostoso, né? Que bom que você se encontrou aí com o João, que é uma pessoa também sofrida. Né? Bastante. Eu acho que a maturidade é boa nisso, quando você encontra aquelas pessoas que também passaram por uma jornada difícil, esse encontro é um pouquinho mais profundo, né? E são outros pensamentos. Em relação agora ao jornalismo, eu queria falar um pouquinho sobre jornalismo. Como é que você vê o jornalismo hoje? Você acha que também no jornalismo a mulher ainda precisa provar a competência dela? Porque, por exemplo, no meu caso, ainda continua tendo aí fora uma Renata Fã e olhe lá, mesa redonda continua sendo só de homens. Uhum. Temos a Paloma Totti na Record, ok, mas assim, você acha que no jornalismo nós ainda estamos abrindo portas e tentando ter um lugar ainda ao sol? Isso não vai acabar nunca. Ai, isso não vai acabar nunca. Eu abri porta lá atrás e também acho. Preciso dizer que continuaremos lutando para que o nosso espaço seja cada vez mais valorizado, para que a gente tenha um lugar para trabalhar, para mostrar competência,
mas essa luta vai ser, e em alguns nichos, então, a luta sempre vai ser maior, né? Você sempre vai ter que esperar uma oportunidade, algo acontecer para você conseguir brilhar. O que eu vejo do jornalismo é que o jornalismo, ele misturou hoje muitas tendências, né? Então, antes tudo era muito engessado, porque antes a gente tinha uma emissora que dominava, né? Inclusive, quando você entrava, lá você recebia um livrinho Regras. do seu comportamento, Sim. dentro e fora. Sim. Quer dizer, nunca trabalhei na Globo, mas é assim. Era né? assim. Uma coisa mais austera. Sim. Hoje eu percebo que já existe um pouco mais de liberdade em outras emissoras, em outros canais. Liberdade na hora de você contar, falar de uma notícia. Às vezes você pode fazer um caco, você pode fazer uma cara, você Tá mais pode solto. demonstrar uma emoção. E a mulher, nesse momento de dividir uma notícia, ela tem muito poder. Porque ela se emociona e ela continua falando, o olho enche de lágrima, o semblante muda. É esse acolhimento que a gente precisa. Eu adoraria que em todas as emissoras a gente tivesse muitas mulheres de várias idades, não quero, né, plagiar aqui o Martinho da Vila, mas é isso. Essa mão de obra experiente, essa mulher que sabe acolher, que tem carisma, que sabe falar, é essa mulher que a gente precisa. Mas ainda existe uma escolha aí nesse mundo que nós temos, por mais que a gente defenda, a juventude é sempre defendida, né? Existe essa troca aí, esse etarismo existe ainda. Eu tenho 2 filhos, um de 24 e um de 23 anos. Né? O João Felipe fez Belas Artes, trabalha com o João Kleber na Rede TV, na produção do João Kleber. João Pedro está acabando Direito e trabalhou num escritório 3 anos e agora ele passou num concurso e está esperando. Eu olho para eles e penso o quanto de oportunidades eles precisam ter para aprender. Então, não sou contra, em hipótese nenhuma. Eu sou mãe. Se eu puder ligar para todos os escritórios de advocacia, ajuda aí. Né? Hoje, né, o João Pedro, eu vou fazer de tudo para ver o meu filho empregado. Mas hoje mesmo eu estava falando com ele ao telefone. Eu falei, esse momento é o seu momento de aprender. Exato. É o seu momento de plantar. A gente não pode interferir. Então, a gente tem que abraçar o novo, a juventude, trazer ela para perto, trazer para o trabalho, sim, no lugar dela. Porque a tua experiência não é contar a tua história. Entrevistou o Jordan, entrevistou o Newman, entrevistou o Senna. Sim, você você sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Você faz parte da história do esporte nacional. Mas a narrativa que você construiu, a forma como você fala, o jeito de pintar o olho, o jeito de olhar, o jeito de arrumar o cabelo, a independência, saber até onde pode ir, saber usar os segundos, isso é um conhecimento que você passa. E tudo aquilo que a gente ensina é imortal. É verdade. É a experiência da gente, pra gente compartilhar. É da gente. É da gente. É de cada um. Você precisa, todos os lugares precisam, cuidar muito bem dessa matéria-prima que é a gente, cuidar muito bem das pessoas que pertencem à história, que tem 50, 60, 70, 80, enquanto essa estampa for uma estampa harmoniosa, que pode receber os olhares, precisa trazer essa gente para perto para ensinar quem está chegando agora. Porque a gente não ensina carisma. Não, isso A gente não ensina as pessoas a serem interessantes. A gente não ensina as pessoas a falarem. Você não ensina credibilidade. É a forma como você vê. É a forma como... até fazendo uma comparação, por exemplo, no esporte, né? Outro dia eu entrevistei, agora eu não lembro quem, que falou o seguinte: você passa a técnica para 10 atletas. Apenas 1 ou 2 se tornam campeões. Sim. Por quê? Porque tem algo mais. Tem aquilo que é teu. Eu acho que isso é muito da gente. Muita gente tem uma experiência, tem várias coisas, mas não consegue passar. Sim. A tua beleza, o teu carisma, a forma como você passa, tudo que você fala, Mara, para mim, passa com o coração.
Você fala tudo com o coração. Você faz tudo com o coração. Eu falo aquilo que eu acredito. Mas passa isso. Passa. Você pensa, você acha que na vida da gente, uma vez eu ouvi isso, que por mais que a gente fuja de alguma coisa que a gente está meio programado para fazer, o nosso propósito nos encontra. Você acredita nisso? Eu acredito muito nisso. Acredito muito. Você vê, às vezes, uma pessoa, ela dá uma volta imensa, ela vai trabalhar de não sei o que, ela se forma não sei o que, ela faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, e daí ela volta para cá. Daí ela, justamente da onde ela saiu. Lá, quando ela começou... Teve que aprender. Eu tenho uma amiga que fez nutrição, depois fez uma pós, morou fora, sempre gostou muito de arquitetura e decoração. Daí, hoje ela trabalha com isso. Olha só. Arquitetura e decoração. Ela ama, né? E sabe fazer, faz uns projetos lindos. E ela nunca fez faculdade. É dela, né? E ela nem fala que ela é arquiteta, ela fala que ela é design de interiores, para não interferir na profissão do arquiteto. Mas, enfim, é um dom. Mas para você aconteceu isso? Você acha que o propósito te encontrou? Você... Eu tive muitos sonhos em relação ao jornalismo, então eu queria ser apresentadora de jornal, eu queria Tipo ser uma Fátima mesmo. Bernardes. Tá bom, E tem todo um visual para isso. E daí eu lembro que eu pegava os scripts do jornal, tinha antes. lá de Rio Preto, da TV Tem, eu pegava e grudava no espelho do meu quarto. Para fazer um teleprompter. Para fazer um teleprompter, e para apresentar, para ver se, né, dicção, tal, assim. Era um sonho real, eu ia realizar. E eu quase realizei. Daí eu tive que fazer uma opção. Você vai embora para Portugal com o seu marido, ou você vai seguir... O que vocês vão fazer? A opção era viver o meu sonho também de ser uma mulher parceira. Era a hora do palco dele. Sim. Né? E depois eu achava que eu pudesse correr atrás disso. Daí eu fui morar em Piracicaba, daí eu montei uma revista. Então, eu nunca saí da minha área. Nunca. Faz 35 anos que eu estou dentro do jornalismo. E daí eu já trabalhei com produção de moda dentro da revista, eu fazia o editorial, escrevia uma crônica, participava das matérias e adorava fazer a produção de moda. Eu sempre me encaixei naquilo que é bom. Eu acho que a gente só não pode se encolher e se encaixar numa realidade que não te faz nada feliz. Por exemplo, se alguém tivesse falado, não, você vai começar a cozinhar. Eu não sei nem fritar um ovo. Né? Eu não tenho habilidades na cozinha. Tem habilidade que a gente não desenvolveu. Sei abrir vinho, botar uma mesa, deixar uma é? mesa bonita, mas eu não sei cozinhar, né? E também não gosto, não é uma coisa que me distrai. Poxa vida, isso ia ser muito sofrido, ia ser um encaixe complicado. Mas encaixar dentro do que eu sabia fazer, então hoje, assim, você perguntar assim, dentro do teu trabalho, qual é o teu sonho? É dar certo em tudo que eu me proponho a fazer. Mas hoje você tem um podcast, tá? Pode mais. Você aprendeu, no começo você estava com o Felipe, depois você teve uma outra companheira, e aí eu lembro até quando eu fui no seu podcast, que eu falei, você é muito boa, você pode ficar sozinha. É verdade, você me encorajou. O fato de você estar comandando um programa, isso não te faz bem? Faz muito bem. Não é gostoso? Faz muito bem. E ter descoberto, né, você pode um lugar... Pronto, lá também, não é? É. Mas eu descobri um lugar que é usar as minhas dores, aonde eu já estive, para acolher a dor do outro. Perfeito. E é impressionante como as pessoas se emocionam no Pode Mais. Sabe? À medida que a entrevista vai rolando, e eu percebo que ali tem alguma coisa, e eu nem sou daquela de explorar, de botar o dedo na ferida, sabe? Mas quando eu percebo assim, é uma coisa boa que acontece. Eu acho que é para isso. Eu tô aqui, o meu lugar é hoje trabalhar a questão da menopausa, porque foi um momento muito desafiador para mim, ainda é, hoje melhor. Você compartilha experiência, muito legal. O Pode Mais que acolhe muito essa questão do amadurecimento, e é muito bom quando a gente encoraja a outra, o outro a fazer coisas a partir desse amadurecimento. Eu tenho outros projetos com outras empresas, onde eu trabalho comunicação como você, porque a gente é multi. Você também ensina comunicação, não é? Sim. Tem outros parceiros para aprender na oratória, não é isso? Sim. Tá. Então, tá indo bem? Tá indo bem. Tá. Tudo que é ligado à comunicação sempre vai ter um lugar, porque é o maior medo que as pessoas têm
no mundo. A gente fala, é medo de fantasma, é medo de verdade. morte. Não, É o primeiro medo. é o Não, medo. o primeiro é morte, morrer, não é isso? O segundo é falar em público. Falar em público. Então, assim, As pessoas têm um pavor de falar em é público. um medo muito grande. Medo de errar, medo do julgamento. Exato. Quantas pessoas que precisam construir uma persona dentro das redes sociais, mas tem tanto medo do que o vizinho vai falar, a cunhada, como é que vai ser o almoço de domingo, né? Porque as pessoas têm esse preconceito. Então, sim, de como vai ser julgado, né? Aquilo a gente que ele vai tem fazer. muito para fazer, não vai acabar nunca. A gente vai estar ali, ó, maravilhosas, com 100 anos, tomando um vinho, eu viver tanto assim, batendo papo e falando, nossa, o que a gente tem para a semana que vem? Olha aquele projeto, como é que tá, não sei o quê. Longevidade. Eu acho que o principal, eu cheguei à conclusão dentro dessa menopausa aí, que eu acho que já passou a minha. Mas assim, o que move a gente, não sei você, é um projeto de vida. É você ter que se acordar de manhã e ter alguma coisa realmente que te move, que dá vontade, você tem paixão por aquilo. E aí você não envelhece, porque você tem um projeto de vida. Agora, a pessoa que não tem projeto nenhum, não tem, faz daquele dia um dia sem importância, talvez realmente a vida fica mais difícil de passar. A gente precisa, sim, não é? Ter um lugar. Ter um projeto, ter alguma coisa. Por isso que eu falei, né? Estar preso a algo. Liberdade não é você nada para fazer, ninguém para se preocupar, conta para pagar. Você tem que ter. Tá presa a algo. Estar presa a algo que te dá tesão, te dá prazer, te motiva, te tira da cama. Né? Te leva para um lugar de conquista. Porque é muito bom quando a gente fala assim, olha, muito bom. Eu vou trocar de carro, eu vou comprar tal coisa, eu preciso comprar uma roupa. Conquista sua, isso mesmo. Seu, isso é maravilhoso, ninguém te tira. A oportunidade que você tem também, Silvia, hoje dentro do teu podcast, de misturar histórias aqui. Você escuta homem, mulher, cantor, escritor. Eu aprendo muito, Aprendo muito. Imagina se você não tivesse esse meio de comunicação para você ter toda essa troca. Eu falo que isso aqui para mim é uma terapia. E você sentia isso também? Muito, eu sinto muito isso. É uma terapia. Porque, veja bem, quando que a gente fica 1 hora olhando, olho no olho para alguém para ouvir histórias? Não, muito difícil. Muito difícil. Ainda mais assim. E é prazeroso. Quando você admira a pessoa. Eu tenho muita admiração por você. Quando você me convidou, eu falei, gente, vai ser maravilhoso, porque quando a gente se encontra com mais pessoas, a gente escuta a história de um, de outro, a gente não, você não tem essa conexão de elaborar um pensamento, de falar, tem que ser tudo muito rápido. Esse momento aqui é muito precioso. É um tempo dedicado à nossa troca, a quem vai assistir o podcast, mas é um tempo dedicado a nós mesmas. E eu percebi, Mara, porque tem coisas que você também no seu podcast, tem coisas que viralizam e tem coisas que não viralizam. O que viraliza? O que as pessoas se colocam também, elas se identificam com aquilo que a gente fala. Então, quando você vem aqui e fala da sua vida de uma forma de coração aberto, dentro da sua essência, as pessoas se identificam. E é isso que a gente precisa, nesse mundo todo de tecnologia, né? Hoje, cada dia aparece uma tecnologia diferente. O que fica nas pessoas é essa troca e você se identificar com o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Eu acho que é uma missão que a gente tem muitas vezes, não é? Usar o tempo. Até você que viveu tanto assim, tantas experiências doloridas, isso é muito importante você passar. E usar o tempo para você realmente ter uma troca honesta. Porque são 3 assuntos hoje que dominam o mercado, né? Quem sabe falar sobre dinheiro, os temas ligados à saúde e os temas ligados a relacionamento. É verdade. Isso tudo dá muita repercussão, viraliza e as pessoas constroem ali. Mas também, em falar sobre essa questão financeira, tem muita gente dando aula sem um cachorro para puxar pelo rabo. Né? Sim, verdade. Assim, tem muita gente alugando casa, alugando carro, falando, olha, como eu vivo, vou te vender um curso maravilhoso aqui, vou te ensinar a botar na bolsa, aplicar, fazer isso, aquilo. E não é nada disso.
a nossa busca de conexão tem que ser, a gente tem que ter um olhar muito apurado, afinado. Não dá para acreditar em tudo que vê, não dá para ouvir e falar, nossa, isso é lei, é regra. Não, ouve, pega para você, daqui a pouco você põe de lado, porque não tem muito aventureiro hoje dentro das pessoal, redes tem que tomar sociais. muito cuidado com o que você escuta na internet, você assiste na internet. Realmente tem que tomar muito cuidado, porque olha, se você deixar, quando você olha, depois você já está uns 40 minutos só no celular. Para a gente encerrar, nesse mundo tão acelerado que a gente está, que conselhos você daria para as mulheres 40 a mais, as mulheres em geral, encontrarem essa conexão consigo mesma e o que realmente importa? Perder o medo de encarar a própria vida. É fazer uma limpeza mesmo. Você pode usar para isso um papel, você pode usar só a sua sinceridade, você pode fazer isso dentro de um lugar sagrado para você, você pode fazer isso ao amanhecer, mas realmente colocar ali as claras. O que você realmente quer. O que está doendo. Como é que você pode começar a resolver aquilo que está doendo? Quais são os lugares onde você precisa só de você? Quais são os lugares que você precisa do outro para resolver essas dores? O que você tem de bom? E a gente pode fazer isso no espelho, olhando para o rosto, olhando para o corpo, se despir. Não é só tirar a roupa, é se despir das críticas, da intolerância, da insatisfação, mas é buscar no todo. Não adianta você se olhar no espelho e falar eu tô linda ou eu tô feia e tá com a tua casa uma zona, um monte de coisa quebrada, num momento financeiro delicado. Não tem como você querer viver todos os mundos felizes se eles não estão conversando. Então, a gente precisa encarar sem medo, sem dor. E quanto antes a gente faz, melhor ficamos. Quanto mais demoramos para fazer isso, essa bola de neve, esses problemas todos, eles só vão sendo colocados embaixo do tapete, e daí, de repente, você está ali com 50, 60, e daí você tem pressão alta, você tem depressão, você tem ansiedade, você tem um monte de cargas e você não resolveu nada da sua vida. Então, o negócio está quebrado, joga fora, conserta. O negócio está pegando muito para você, se desfaz, vende, dá, resolve o problema. Eu tô me achando feia, então começa a se achar bonita, cuida do seu rosto, cuida da sua pele. Tem creme no supermercado que custa 15, 16 reais. Busca, a gente não pode desistir da gente, Silvia. Isso aí. Se a gente desiste da gente, o mundo também desiste, sabe? É um movimento e começa de dentro. A gente tem que resolver as questões, não dá para ficar jogando embaixo do tapete, não, porque somos maravilhosas, não podemos deixar embaixo do tapete a sujeira. Vamos limpar essa sujeirada toda. É isso aí, querida. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada. Muito Gostei obrigada muito. mesmo. Foi uma felicidade. Para mim também. Beijos. Obrigada. Arrasamos! Opa! Obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, gente.